Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Estamos de volta para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, uma mensagem de fé, esperança e amor para a sua vida. Estamos na Semana da Pátria e isto deve ser algo de profunda reflexão para todas as pessoas, principalmente para todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que de fato servem ao Senhor Deus acima de todas as coisas. E com certeza este é um assunto, de certa forma, com uma certa polêmica no meio cristão. Existem pessoas que pensam que nem se deve pensar na sua pátria, que não se deve pensar nestas coisas. Existem aqueles que pensam que o cristão não deveria estar, por exemplo, no cenário político. Existem outros ainda que pensam que nem sequer deveria se ver, assistir ou ouvir notícias relacionadas à sua nação ou sobre as nações do mundo. Mas a palavra do Senhor nos mostra muitas coisas relacionadas a isso. Estamos na Semana da Pátria, é necessário pensar e refletir qual é o nosso papel dentro da nação na qual estamos inseridos. E vamos falar sobre a importância de se orar pela pátria. Afinal, uma pergunta: o cristão deve orar pela sua pátria? O cristão deve orar pela nação em que vive? A palavra do Senhor Deus nos diz no Salmo de número 33 e no verso de número 12, diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada, ou seja, mais do que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Para que de fato esta palavra se cumpra em nossa vida ou se cumpra na nação em que vivemos, existe um papel fundamental que a igreja deve exercer, ou que o cristão deve exercer dentro da sua pátria, dentro da sua nação. E uma das coisas, creio que quase que a mais importante, de fato, a oração pela sua nação. Nós precisamos orar pela nossa pátria, nós precisamos orar pela nossa nação, para que Deus abençoe, para que Deus manifeste a sua graça e o seu poder. Nós temos um versículo que de fato é conhecido de todos, e principalmente neste tempo de pandemia, nós muito ouvimos as pessoas citarem, lerem, falarem, postarem nas suas redes sociais sobre o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo de número 14, que diz o seguinte: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem que este versículo está dizendo que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso quer dizer que a igreja, o cristão, tem um poder em suas mãos de se humilhar diante de Deus, de orar pela sua nação, e o Senhor, em resposta disso, há de sarar a nação. E é exatamente este que deve ser o nosso desejo, que o Senhor sare a nossa nação, que o Senhor sare a nossa terra, mas para isso é necessário orar pela nossa pátria, orar pelo nosso país. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala também, o apóstolo Paulo falou a Timóteo uma coisa muito importante sobre orar pelas autoridades constituídas. E isto é algo que nós, como cristãos, precisamos ter em nossa mente, orar pelas autoridades. Veja bem o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 1 ao 3, que diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade,
porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Deus se agrada daqueles que verdadeiramente se importam com a sua nação, que acima de tudo, além de ser um patriota, é alguém que defende a bandeira do Evangelho e, como um cristão autêntico, tem o dever, o compromisso e a grande responsabilidade de orar pela sua nação. Então possamos nós aderir nesta semana da pátria, que nesses dias do mês de setembro, de orar pelo nosso país, fazer o que a palavra de Deus diz: admoesto-te antes de tudo para que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Ore pelo país, ore sim pelas autoridades constituídas, seja a nível federal, estadual, municipal, para que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Diz a Bíblia que devemos orar por todas as autoridades, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Aleluia! Deus te abençoe, em nome de Jesus.